Então, agora eu convido a nossa querida Cláudia Teckens, do Sage de Berlim, a abrir sua câmera e o microfone. Cláudia, seja imensamente bem-vinda ao Grupo de Estudos Espíritas Livre Lentos. É uma grande alegria ter você aqui com a gente, trazendo sua reflexão para essa noite. Eu tenho uma pequena biografia da nossa irmã. A Cláudia Teckens é carioca, como eu, vivendo na Alemanha há 26 anos, espírita há quase 50 anos, e como já foi comentado aqui, ela faz parte do SAJA, que se chama Studienarbeitsgruppe Joana de Ângeles, em Berlim. Cláudia, que Deus lhe abençoe nas reflexões dessa noite. Eu passo, então, a palavra para você, querida. Obrigada, Kátia. Estão ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo, eu acredito que todos estamos ouvindo bem. Ok. Obrigada pelo convite, eu agradeço em nome do SAJA. E, sem dúvida nenhuma, para mim é uma honra poder fazer o estudo. Primeiro, porque a gente sabe que todo estudo que a gente faz nos beneficia. Nós somos os maiores beneficiados de todo estudo que a gente faça. E segundo, que é sempre bom poder contribuir para divulgar a doutrina espírita, para que os corações aflitos, os corações desesperados, encarnados e desencarnados possam usufruir da mensagem que a doutrina espírita está sempre pronta a nos passar. Nós hoje estamos falando, como disse a irmã Kátia, da caridade para com os criminosos, e esse item, que é uma instrução dos Espíritos, está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E esse capítulo fala, sobretudo, de amor. Não é o amor do beijinho, né? Não é o amor do abraço, mas é o amor que há de mais sublime que se pode aprender no caminho da evolução. Né? Aquele amor de quem se preocupa em diminuir a dor do outro. Aquele amor de fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. E é exatamente com esse pensamento que a gente mergulha no item 14, escrito por Isabel de França. Né? Eu acho importante dizer que Isabel viveu na França e era chamada de Madame Elisabeth. Isabel fazia parte, nasceu como, ou foi batizada como sendo Elisabeth Philippe Marie Helene de Bourbon, e ela era irmã do rei Luís XVI. Mas ela era uma mulher, na última encarnação, nessa encarnação na França, era uma mulher piedosa, generosa, que se dedicava a obras de caridade e não se envolvia na política, ao contrário da sua cunhada, a esposa de seu irmão, famosa Maria Antonieta. Mas como ela fazia parte da nobreza, infelizmente ela também foi condenada pela Revolução Francesa e foi guilhotinada em 1794. Então a gente percebe que na última encarnação ela já era um espírito voltado para a caridade, né? E não é por um acaso que nós temos esse texto aqui. Se a gente, quando fala de caridade, se a gente lembrar do Livro dos Espíritos, eu acho que a pergunta 886 é a pergunta mais estudada, mais decorada por todo aquele que se diz espírita. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Eu tenho certeza que cada um em casa já respondeu junto. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí eu me perguntei, quem são todos?
porque a gente está falando de caridade para com os criminosos. Então vamos lá. A Terra, esse nosso mundo, é um mundo de expiações e provas, e a gente sabe, na Terra prevalece ainda o mal, o material ainda é muito mais importante do que a moral, e nesse planeta a gente vem para aprender e evoluir. Quem é que vem aqui para aprender e evoluir? Nós temos de 20 a 25 bilhões de espíritos ligados à Terra, né? Dos quais, atualmente, pouco mais de 7 bilhões estão encarnados. Mas é importante a gente se lembrar que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de avançar espiritualmente, de acordo com as escolhas de cada um e os méritos. Então, qual é a diferença que faz se a gente colocar um espírito como Chico Xavier, um espírito como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, como Joana de Ângeles nas encarnações que teve, se a gente compará-los conosco? A diferença está somente no que cada um fez com o seu livre-arbítrio nas existências pregressas, e é por isso que eles alcançaram mais rapidamente a evolução e estão em outro patamar, e nós ainda somos os recalcitrantes, nós somos mais lentinhos do que eles, mas nós também vamos chegar lá. Então eu pergunto, há alguém melhor que outro? Há alguém que mereça mais amor e um tratamento melhor que outro? Não, né? Mesmo que a gente considere a aparência de estar mais evoluído, né? Então, respondendo à pergunta inicial, para com todos, sim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições de todos, perdão das ofensas de todos, inclusive dos criminosos. Vamos falar um pouquinho do criminoso. Quando a gente fala dessa palavra, a gente tem que automaticamente delimitar, né? A gente tem que pensar se a gente está falando da perspectiva da lei, da perspectiva individual ou da perspectiva espiritual. Se a gente fala da lei, ora, criminoso é alguém que infringe certa lei, né? Alguém só é criminoso segundo uma certa lei, seja dos homens, seja de Deus. Só que acontece que a lei dos homens é variável no tempo e no espaço. Então, por exemplo, se a gente fala de poligamia, a gente tem países nos quais a poligamia ainda é punível e a gente tem países nos quais ela não é punível. Está variando no espaço. Se a gente falar de adultério, por exemplo, o adultério era um crime punível de acordo com a lei no Brasil até 2005. De 2005 para cá, deixou de ser punível. Então, a gente está vendo que a lei é variável também no tempo. E aí Isabel nos chama a atenção para o fato de que existem ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves. Por exemplo, o pecado por pensamento. Lá no Evangelho, no capítulo 8, nos itens 5 e 6, tem lá a reprodução do que Jesus disse em relação a isso. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Eu não acredito que exista um país na face da Terra que condene o pensamento, porque a não se souber do que é que a pessoa está pensando é porque a pessoa verbalizou ou porque a pessoa escreveu, e aí passou a ser crime, mas enquanto está pensando não é, mas para Deus é pecado sim, né? Mesmo que esteja em pensamento. Passando para a perspectiva espiritual, do ponto de vista espiritual, ninguém é criminoso. O espírito está criminoso num determinado momento da sua existência. Então, ninguém nasce criminoso. Ele se torna, num determinado momento,
por uma escolha que fez. Então, considerando a reencarnação, hoje eu posso estar um criminoso, mas eu posso não ter sido um criminoso numa vida passada, posso me arrepender de ter cometido um crime agora. Ou seja, na próxima existência, eu já não serei mais um criminoso. Posso até ter que lidar com as consequências, né, daquele crime, mas eu não serei mais um criminoso do ponto de vista espiritual. E da perspectiva individual? Eu vou dizer aqui 6 assertivas, 6 frases para a gente refletir. A primeira delas: em geral, nos achamos mais evoluídos que o criminoso, mas não sabemos como era esta comparação há alguns anos, em vidas pregressas, e nem como será num futuro. Então, a comparação que eu posso fazer tem a ver com um ponto do tempo, né? A segunda: hoje eu estou num grau evolutivo, mas ontem, certamente, eu estava num degrau inferior, e amanhã eu provavelmente estarei num degrau acima do que eu estou hoje, dependendo do que eu fizer agora. O criminoso também. A terceira: agora eu me coloco numa oposição a ele, né, ao criminoso. Eu sou a boazinha, que respeito a lei, aquela lei que ele desrespeitou, mas pode ser que eu já tenha cometido outros crimes que ele não cometeu. Ou seja, em algum momento eu posso ter sido uma criminosa também e ele não era. Vamos para a quarta. Em geral, nos referimos aos criminosos como se fossem seres desprezíveis. Mas até mesmo eles têm sentimentos, sofrem, têm dores, preocupações, dificuldades, como nós. No afã, naquele momento de raiva, a gente sempre esquece isso, de que a gente está lidando, que a gente está diante de um ser humano como nós, né? Da mesma forma. Número 5. Hoje parece que o criminoso é alguém por quem eu não tenho apreço. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um ente querido de outra encarnação. E aí, vejam só que situação. Será que eu odiaria da mesma forma aquele criminoso se eu soubesse que ele, aquele neto, aquele filho, que me roubou para financiar suas drogas, foi o filho a quem eu não dei amor numa outra vida? Como é que eu reagiria se eu tivesse acesso a essa informação? E a número 6, quando se trata de um obsessor, porque é assim que a gente vê o obsessor, não é? Normalmente como sendo um inimigo, né? Afinal de contas, é alguém que age conosco com maldade, com inveja, que nos manipula, que nos faz infelizes. Pois bem, todo obsessor tem seus motivos para colar na gente e fazer o que faz. Então, esse motivo pode estar nesta encarnação, pode estar numa outra, e pode também residir na sintonia que existe entre nós. Então, se a gente se coloca, e em geral é isso que a gente faz, se coloca numa situação como se fôssemos melhores que os obsessores, ora, a gente pode estar realmente incorrendo em erro, né? Porque, afinal de contas, nem sempre isso condiz com a verdade. Num livro psicografado por Divaldo Franco, do espírito Marcelo Ribeiro, numa mensagem chamada Senhor, ele diz assim: não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Então, de repente, nós somos os criminosos do passado. Nós é que fizemos algo repreensível. E é por isso que nós estamos hoje numa situação de sofrimento, numa situação de dor, né?
Se a gente levar em conta o julgamento, e Isabel nos fala disso, né? Jesus nos disse: não julgueis para não serdes julgados. Lá no capítulo 7, nos itens 1 e 2, em Mateus, né? Que está esse versículo. Porque da mesma forma que julgarem, serão julgados, e a medida que usarem será usada contra vós. Então vejam só, nós nos sentimos no direito de odiarmos criminosos, de comprarmos armas para nos defendermos de criminosos, e nos sentimos, alguns de nós nos sentem até mesmo no direito de matá-los se for preciso. Nos sentimos no direito de desejarmos penas com requintes de crueldade para os criminosos. E quando somos nós as vítimas, nos sentimos no direito de nos vingarmos do criminoso, mesmo que só em pensamento. Então, considerando que o crime em questão possa ter sido originado numa situação que já aconteceu em outra vida, na qual éramos algozes, considerando que não sabemos todos os motivos que levaram aquela pessoa a cometer aquele crime daquela forma, e considerando, sobretudo, que nós muitas vezes somos capazes de fazer coisas que não imaginamos que poderíamos, por isso não deveríamos jamais afirmar que desta água não beberemos, foi que Jesus nos disse: não julgue. Você não está vendo tudo. Não seja hipócrita. Conhece-te a ti mesmo, né? Então, o fato da gente não conhecer, não estar vendo a vida do outro toda, a gente não está vendo nem a nossa, porque no final das contas a gente só sabe o que aconteceu do berço para cá. Do berço para trás a gente não lembra mais, não sabe mais. Então isso não nos dá o direito de julgarmos os outros. Fato é, nós não temos ideia de quem somos, não temos ideia do que fomos antes dessa encarnação e nem temos ideia daquilo que somos capazes. Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra suíço, dizia que conhecemos apenas 5% da totalidade do nosso ser. A gente não faz ideia do que foi, né? Nós estamos sempre atentos ao comportamento correto dos governantes, do vizinho, do parente. Mas será que a gente está sempre atento à retidão do nosso comportamento o tempo todo? Muitas vezes a gente aponta o dedo para os criminosos, especialmente os criminosos da política, né? E esquecemos que nós talvez já fizemos coisas semelhantes e faríamos coisas semelhantes se estivéssemos na mesma situação. Vou contar uma pequena passagem que aconteceu. Todo mundo sabe que Joseph Stalin, que foi um ditador russo, governou entre 1927 e 1953. E aí ele desencarnou, mas antes dele desencarnar, no tempo em que ele governou, ele matava sistematicamente os seus opositores. Era uma pessoa, naquela encarnação, foi uma pessoa bastante rude, bastante braba, né? E aí, 3 anos após a sua morte, Nikita Khrushchev, que foi um outro político bastante famoso, resolveu falar sobre os crimes de Stalin durante o encontro do Partido Comunista. E aí, quando ele acabou, saiu do palco, recebeu um bilhetinho, leu e resolveu voltar ao palco. Aí leu o bilhetinho em voz alta. Camarada Khrushchev, o que o senhor fez quando Stalin cometia seus crimes? E aí, nesse momento, ele virou-se para os camaradas do partido, na plateia, e exigiu que o autor do bilhetinho se acusasse. Ninguém levantou. Silêncio mortal. Após alguns segundos, ele disse:
foi exatamente isso que fiz, camaradas, enquanto Stalin cometia seus crimes. Eu também calei a boca. Então vejam só, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, 3, 4, 5, está lá a pergunta que Jesus fez. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, a gente, quando fala de caridade, a gente fala de caridade ao criminoso, e é disso que a gente está falando agora, porque o criminoso também merece caridade, né? A gente sabe que caridade se faz de muitas maneiras. A gente pode fazer por pensamentos, a gente pode fazer por palavras, pode fazer por orações. A gente pode ajudar financeiramente um criminoso ou a sua família. A gente pode ajudar com mantimentos, com utensílios, com artigos de higiene. A gente pode dar o nosso tempo para conversar, para consolar, para ajudar a refletir. Há muitos irmãos que visitam criminosos nas penitenciárias, e esse é um trabalho muito bonito que é feito, né? Lá no capítulo 13, no item 9, a irmã Rosália nos fala de caridade moral, e ela diz o seguinte, que a gente também pode fazer caridade suportando a criatura, sabendo calar, sabendo ser surdo, não dando atenção ao mau proceder da outra pessoa. E a gente, sobretudo, pode fazer caridade entendendo que ela é falível como nós, porque normalmente a gente tende a pensar que os outros são falíveis, mas nós não, não é? A gente pode mostrar empatia como um criminoso, porque espíritos diferentes passam por situações diferentes e de formas diferentes. Então, às vezes é muita arrogância da nossa parte achar que nós não seríamos capazes de cometer aquele crime. Nós poderíamos cometer o mesmo crime que o criminoso cometeu. Basta que para isso tivéssemos tentado, estivéssemos numa situação que exigisse de nós aquela reação que ele acabou tendo, né? Então, desejando a pessoa que possa ser envolvida por emanações de amor, por exemplo, porque não é nosso ódio, a nossa repreensão que irá auxiliá-la a sair daquela nuvem de ignorância em que ela se encontra. Então, a gente precisa orar por eles, sim, pelos criminosos, sim, né? Para que sejam envolvidos no amor, para que consigam sair daquela situação em que se encontram, né? Ou que os levou àquele momento de fraqueza. Nada nos impede de desejarmos que o criminoso seja punido pela lei dos homens, né? Não devemos esquecer o mal que foi feito, não é isso que se pede, né? Nós desejamos, sim, que a pessoa seja punida na forma da lei, mas que a pessoa seja da mesma forma que nós gostaríamos que fôssemos, que seja envolvida pela lei de amor, pela lei do Pai, né? E que a misericórdia recaia sobre ela da mesma forma que gostaríamos que caísse sobre nós. Sabemos também que além da punição que a lei humana pode trazer, existe a providência divina que não dorme, e existe a consciência do indivíduo, né? Então, ao fechar os olhos e encerrar a encarnação, aquela criatura, aquele espírito, terá que se ocupar com seus erros, onde quer que ele esteja. Não precisa que nós desejemos mal a ele para que isso aconteça. Isso acontecerá naturalmente. A caridade também é perdoar o que a pessoa fez, né? E a gente sempre pensa que o perdão é em benefício do outro, né? Que a gente é que está sendo misericordioso quando a gente perdoa alguém.
Mas, na verdade, o principal beneficiado do perdão é quem perdoa. Porque é ele que se livra dos sentimentos deletérios que corroem a alma. A gente não pode esquecer disso, né? Caridade é libertar-se do sentimento hostil tóxico, né? Por conta do mal que foi feito, seja nós, seja alguém que amamos, seja uma outra pessoa, né? A raiva é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Abre uma ferida, e aí o que acontece com a ferida quando a gente não trata, né? Cai sujeira, acumula bactéria e ela vai e infecciona. Então, é por isso que Divaldo disse numa palestra, é preciso combater a raiva no momento em que ela aparece pela primeira vez, para que não gere mais consequências. Então, todas as vezes em que a gente tiver ouvindo sobre um crime, o criminoso, né, que ele aparece, foi preso, às vezes aparece na televisão e tal, o que a gente deve fazer? Né? A gente deve combater a raiva naquele momento, né? De preferência fazer uma prece, pedindo que seja envolvido, né? Pedindo que seja intuído, para que mude o destino da sua existência e que não gere mais consequências aquele crime que ele cometeu. Kardec nos fala, no capítulo 17, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más inclinações. Então, vejam só, cada vez que a gente se deparar com o crime dos outros, ainda que sejamos nós as vítimas daquele crime, é nosso dever e o melhor que podemos fazer para nós domarmos as nossas más inclinações. Ao invés de desejar mal ao criminoso, a gente deve envolvê-lo numa prece, envolvê-lo em vibrações de amor, para que ele também possa reconhecer que ele estava numa situação que não era boa, uma situação repreensível, e que ele precisa retomar o caminho do bem. No momento derradeiro da existência, nós pediríamos misericórdia para nossas faltas, não é verdade? Cada um de nós, se soubesse, por exemplo, a gente agora está com essa situação de Covid, não é? E há muitas pessoas que vão para o hospital e aí, naquele momento, os médicos decidem entubar, né? E aí, quando resolvem entubar, eles colocam a pessoa no coma induzido. Mas antes dela ser entubada e dela entrar no coma induzido, ela ainda está de plena consciência. E aí, vejam só, nós pediríamos clemência para os nossos erros, não é verdade? Cada um de nós, naquele minutinho de consciência, provavelmente pediria a Deus que perdoasse os erros que cometeu. Por que Deus não deveria ter clemência para com os outros, para com o criminoso, né? Certamente que sim, né? Então, por que eu devo tratar bem, ser caridoso e bondoso, até mesmo com criminosos, ou aqueles que não me querem bem, aqueles que são falsos comigo, que me fizeram mal, né? Porque o mal não está em mim, né? A gente tem que ter consciência de que o mal não está em nós, né? Então, se a gente percebe que há ainda o mal em nós, então é naquele momento é que a gente tem que ter mais, se compadecer mais ainda dos outros, daqueles que são de fato os que a gente chama de criminosos, porque até mesmo eles merecem o perdão do Pai, merecem caridade, merecem o amor, todo o amor que seja possível dar. Eu gostaria de encerrar com uma pequena mensagem chamada Nossos Irmãos, que é uma mensagem de Albino Teixeira, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas, em verdade, foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma, que se lhes encravavam no ser quais moléstias ocultas. Praticaram delitos, sim. Hoje, entretanto, procuram-te a companhia, sonhando renovação. Amaram, ignorando que o afeto deve estar vinculado à harmonia da consciência, e amargaram terrível secura em labirintos de sombra, a suspirarem agora pelo orvalho da luz. Eram sovinas e sonegavam o pão à boca faminta dos semelhantes. Contudo, pretendem contigo o reingresso na escola da caridade. Acreditavam-se em regime de exceção, quando o orgulho lhes assoprava mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-se em tua fé, anelando refazimento. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente, buscam-lhe os olhos e apertam-te as mãos, ansiando esquecer e recomeçar. Não lhes fite o desacerto, alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer, depois da loucura, nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque se chegaste ao grau de restauração em que te encontras, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Que nós possamos, em cada minuto que a gente se depare com os criminosos, seja na televisão, seja na vida real, aqueles que fazem mal a nós, aos nossos amigos, aos nossos parentes, em todos os momentos pensarmos que ali se encontra um espírito aprendiz como nós, e que se ele caiu, não será dando uma paulada nele que ele há de se levantar. É com a nossa oração, é com o nosso perdão que ele certamente olhará para cima e conseguirá se convalescer daquela situação. Que assim seja.